O céu sobre Lisboa rasgou-se como um véu de fúria quando o jato comercial despencou, as asas flamejantes cortando o ar como lâminas de fogo. João Correia, o mecânico de 32 anos que consertava aviões como se fossem extensões do seu próprio coração partido, viu o inferno descer diretamente sobre o hangar onde trabalhava. Em segundos, ele correu para o caos, ignorando as sirenes e os gritos, sabendo que naquele momento, salvar uma vida significaria desafiar o destino que sempre o havia rotulado como diferente na sua família conservadora. O impacto sacudiu o chão como um terremoto, e o cheiro de combustível queimado encheu os pulmões de João enquanto ele se aproximava dos destroços fumegantes. O cockpit estava destruído, mas lá dentro, preso entre metal retorcido, estava Miguel Santos, o piloto de 35 anos, herói das linhas aéreas portuguesas, com o rosto ensanguentado e os olhos semicerrados, murmurando algo sobre família e arrependimentos. João não hesitou. Com mãos calejadas de anos lidando com motores rebeldes, ele cortou os cintos de segurança e puxou Miguel para fora, arrastando-o para longe das chamas que lambiam o asfalto do aeroporto de Portela. Naquele instante, enquanto o corpo exausto de Miguel se apoiava no dele, João sentiu um tremor não do medo, mas de uma conexão inexplicável, como se o universo, em sua crueldade, tivesse finalmente conspirado para uni-los. Dias depois, no Hospital de Santa Maria, Miguel acordou com o rosto de João gravado na memória, não como um salvador anónimo, mas como o homem que havia olhado para ele no escombro com uma intensidade que transcendia a gratidão. "Você me salvou", murmurou Miguel, a voz rouca de tubos e remédios, estendendo a mão trêmula. João, sentado ao lado da cama com o uniforme de mecânico ainda sujo de graxa, apertou aquela mão, sentindo o calor que subia pelo braço como uma corrente elétrica. "Eu só fiz o que qualquer um faria", respondeu João, mas seus olhos castanhos, profundos como o Tejo ao entardecer, traíam a mentira. Ele havia feito mais. Ele havia arriscado tudo por um estranho que, naquele toque, já não parecia tão estranho. A recuperação de Miguel foi um turbilhão de visitas de repórteres e executivos da companhia aérea, todos elogiando o herói improvável, que era João. Mas para Miguel, era mais do que isso. Ele, que crescera em uma família militar em Coimbra, onde o amor era medido em deveres e silêncios, sentia uma gratidão que se transformava em curiosidade. Porque o mecânico gay, ele havia ouvido os sussurros no hangar sobre a vida discreta de João, arriscaria tanto. Miguel, casado uma vez em um casamento que durara pouco mais que um voo transatlântico, e agora solteiro com um filho adolescente que mal falava com ele, via em João um espelho de suas próprias frustrações, o peso das expectativas, a solidão disfarçada de independência. João, por sua vez, lutava contra os demónios internos. Filho de um pescador alentejano que nunca aceitara sua orientação sexual, ele havia fugido para Lisboa aos 18 anos, construindo uma vida nas sombras dos hangares, onde as máquinas não julgavam. Seus amigos, um círculo pequeno de almas semelhantes na comunidade LGBTQ+, de Bairro Alto, o alertavam: "Não se apaixone por heterossexuais salvos, João, eles voltam para o armário quando o sol nasce." Mas Miguel não era como os outros, seus olhares prolongados durante as visitas ao hospital, as perguntas sobre a vida de João, como é consertar algo que pode voar tão alto, carregavam uma vulnerabilidade que desarmava as defesas de João. Uma semana após a alta, Miguel apareceu no hangar da TAP, onde João trabalhava, com um envelope selado na mão. "Eu tenho uma proposta", disse ele, o uniforme de piloto impecável contrastando com a cicatriz fresca na testa. "Uma missão importante. Não para a companhia, mas para algo maior. O governo português está montando uma operação secreta, resgatar um avião militar perdido nas montanhas da Serra da Estrela durante uma nevasca. Eles precisam de alguém que entenda de mecânica sob pressão. Alguém como você." João piscou, o coração acelerando. Uma missão. Ele, o mecânico que mal saía de Lisboa, convidado para algo que soava como um filme de espionagem. Mas nos olhos de Miguel, havia mais, um pedido silencioso de parceria, de quebrar as barreiras invisíveis que o separavam. A hesitação de João durou apenas um instante. Ele aceitou, não pela aventura, mas pela chance de estar perto de Miguel, de desvendar o enigma daquele homem que voava alto mas caía em silêncios profundos. Eles partiram para a base em Tancos, no Ribatejo, onde a equipe os esperava, um grupo de elite, todos homens endurecidos pela disciplina militar, com olhares que escrutinavam João como se ele fosse uma peça solta no motor. "Um civil gay em uma operação militar. Isso é piada", murmurou um dos soldados, alto o suficiente para que João ouvisse. Miguel, ao lado dele, enrijeceu, mas João ergueu o queixo: "Eu conserto o que está quebrado. Vocês pilotam. Vamos ver quem quebra primeiro." Os dias de treinamento foram um teste de fogo. Na Serra da Estrela, sob nevascas que uivavam como lobos, João e Miguel trabalhavam lado a lado, reparando simuladores de voo danificados pelo frio. À noite, em cabanas aquecidas por fogueiras crepitantes, as conversas fluíam como vinho do Douro. Miguel confidenciou sobre seu divórcio, sobre o filho, Afonso, que o culpava por ausências constantes.
Eu vou para escapar, mas acabo-me perdendo mais, admitiu ele, o rosto iluminado pelas chamas. João, pela primeira vez, abriu-se sobre sua família, o pai que o deserdara, a mãe que enviava cartas anônimas de saudade. Ser gay em Portugal é como voar sem paraquedas, você aprende a cair graciosamente. Mas o conflito veio rápido. Durante um exercício noturno, um drone de reconhecimento falhou, caindo perto de um penhasco. João, escalando para recuperá-lo, escorregou na neve, e foi Miguel quem o salvou, puxando-o de volta com um abraço que durou segundos demais. Os outros viram, e os sussurros viraram acusações: o piloto está se envolvendo com o mecânico. Isso compromete a missão. Miguel, pressionado pelo comandante, confrontou João em uma clareira nevada. Eles acham que você é uma distração. Eu defendo você, mas... E se eles tiverem razão? Eu não posso arriscar tudo por... O que quer que isso seja. O coração de João partiu como um eixo sobrecarregado. Ele se afastou, voltando a Lisboa sozinho, ignorando as chamadas de Miguel. Dias se passaram em um borrão de trabalho e noites solitárias no seu apartamento em Alfama, onde as ruas ecoavam com fado melancólico. Seus amigos, reunidos no bar O Trovador, tentavam consolá-lo. Ele é piloto, amor, eles voam alto e somem nas nuvens. Mas João sentia o vazio como uma turbulência interna, questionando se sua coragem para salvar vidas não se estendia a de salvar corações. Então, o inesperado, uma carta de Afonso, o filho de Miguel, chegou pelo correio. Meu pai fala de você o tempo todo. Ele está mudando por sua causa. Venha para a missão de verdade, eu preciso dele inteiro. João releu as palavras, lágrimas embaçando a vista. Afonso, com 16 anos, havia descoberto a orientação de João através de fofocas online e, em vez de julgar, via nele um aliado contra a rigidez do pai. Era um passo en gote, não só amor romântico, mas laços familiares tecidos em segredo. Ele retornou à base, encontrando Miguel à beira de um colapso. A nevasca real havia chegado, e o avião perdido, um antigo modelo da Força Aérea com segredos de Estado a bordo, estava em perigo iminente de ser soterrado. A equipe partiu ao amanhecer, helicópteros cortando o ar gelado rumo às alturas da serra. João e Miguel, forçados a trabalhar juntos em um módulo de reparo improvisado, enfrentaram o pior: ventos que uivavam a 100 km por hora, visibilidade zero, e um mecanismo travado que exigia precisão cirúrgica. Enquanto João soldava cabos sob a luz fraca de uma lanterna, Miguel segurava a estrutura, seus corpos colados contra o frio. Eu errei, sussurrou Miguel, o hálito quente no ouvido de João. Não é distração, é salvação. Você me faz querer pousar, pela primeira vez. As palavras pairaram como neve em suspensão, e João, com o coração martelando, respondeu: então vou comigo, não contra o vento. O resgate foi um triunfo contra as probabilidades. Eles localizaram o avião em uma ravina, intacto o suficiente para extrair os documentos criptografados que provavam uma rede de corrupção em altos escalões do governo, um escândalo que abalaria Portugal. Mas o verdadeiro clímax veio quando, de volta à base, o comandante confrontou-os publicamente. Sua proximidade comprometeu a operação. Expliquem-se. Miguel, exausto mas resoluto, deu um passo à frente. João não é uma distração. Ele é o motivo pelo qual eu lutei. Eu o amo. E se isso significa o fim da minha carreira, que seja. O silêncio na sala foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo aplauso tímido de Afonso, que havia voado de Coimbra para apoiar o pai. Os olhares de descrença derreteram em respeito relutante quando os documentos foram entregues, expondo os corruptos e salvando reputações inocentes. João, ao lado de Miguel, sentiu o peso das correntes se romper, não mais um mecânico marginalizado, mas o herói que consertava não só máquinas, mas almas. Meses depois, em uma Lisboa banhada pelo sol de verão, João e Miguel caminhavam pelo rocio, mãos entrelaçadas abertamente, um gesto pequeno, mas revolucionário para eles. Afonso, agora um visitante frequente, ria de piadas ruins sobre aviões enquanto comia pastéis de nata. A família de João, tocada por cartas de Miguel, enviava convites hesitantes para Alentejo. As cicatrizes permaneciam, mas as asas, agora compartilhadas, os levavam a horizontes mais gentis. No entanto, a paz era frágil. Rumores de retaliação da rede corrupta circulavam, e Miguel recebeu uma ameaça velada: cuidem do mecânico, ou o piloto cai de novo. João, sabendo que o amor verdadeiro exigia vigilância, propôs uma contraofensiva: usar suas habilidades para rastrear os culpados através de dados de voo hackeados. Miguel hesitou: isso nos coloca na mira permanente, mas o fogo nos olhos de João o convenceu. Nós caímos juntos antes, vamos subir invencíveis. Eles montaram uma operação paralela, infiltrando-se em arquivos da aviação civil em Cascais, onde o mar Atlântico rugia como um guardião fiel.
Ali, em noites de lua cheia, João decifrava códigos enquanto Miguel narrava trajetórias fantasmas. A tensão crescia, um encontro próximo com um agente duplo, que os encurralou em um armazém portuário, forçando uma fuga dramática de barco sob chuva torrencial. Porque eu arrisco tudo por você, gritou Miguel sobre o trovão. João, segurando o leme, respondeu, porque o amor não é um pouso suave, é navegar a tempestade. O confronto final veio em Évora, nas ruínas romanas que ecoavam segredos antigos. O líder da rede, um ex-oficial da Marinha, os esperava com capangas armados. Miguel, fingindo deserção, distraiu-os enquanto João sabotava o helicóptero de fuga deles. Tiros ecoaram como trovões, e em um momento de pânico, Miguel foi ferido no ombro. João, arrastando-o para as sombras das colunas de mármore, estancou o sangramento com sua própria camisa. Não me deixe agora, implorou Miguel, os olhos vidrados de dor e medo. Você me salvou uma vez, eu te salvo sempre, jurou João, e naquele abraço sob as estrelas antigas, selaram um pacto eterno. A polícia, alertada por Afonso que havia hackeado comunicações, chegou a tempo. O líder foi preso, e os documentos adicionais expuseram uma conspiração que envolvia lavagem de dinheiro através de rotas aéreas ilegais. Miguel e João emergiram como whistleblowers nacionais, suas histórias entrelaçadas em manchetes que celebravam não só a coragem, mas a diversidade que Portugal tanto lutava para abraçar. Anos passaram, e o hangar em Portela tornou-se um memorial vivo. João, agora consultor-chefe de manutenção para a Força Aérea, treinava jovens mecânicos sobre resiliência emocional tanto quanto técnica. Miguel, promovido a instrutor de pilotos, dedicava fins de semana a palestras em escolas sobre aceitação LGBTQ+, com Afonso ao seu lado como co-apresentador orgulhoso. Seu relacionamento, testado por céus turbulentos, floresceu em uma casa em Sintra, onde o nevoeiro matinal sussurrava promessas de calmaria. Mas o destino, caprichoso como o vento alísio, reservava uma última surpresa. Durante uma conferência em Faro, Miguel descobriu uma carta antiga de seu avô, um piloto da Segunda Guerra que havia amado em segredo um companheiro de esquadrão. O céu não julga, os homens sim, lia-se nas linhas amareladas. Miguel a mostrou a João naquela noite, na Praia da Rocha, com o mar lambendo seus pés. Somos ecos de histórias não contadas, disse ele, beijando a testa de João. E sob o céu estrelado do Algarve, eles prometeram escrever a deles, uma de amor inabalável, onde quedas levam às ascensões mais altas. O sol poente tingia o Tejo de laranja quando João e Miguel voltaram para Lisboa após o resgate na Serra. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, misturando-se ao alívio de terem sobrevivido não só à nevasca, mas à confissão que pairava entre eles como uma promessa não dita. No carro alugado, um Fiat Panda sarrado que rangia nas curvas da A1, Miguel dirigia com uma mão no volante e a outra roçando casualmente a coxa de João, um toque inocente, mas carregado de eletricidade. O que fazemos agora? Perguntou Miguel, a voz baixa, como se temesse que o mundo ouvisse. João, olhando pela janela para as vinhas distantes de Santarém, respondeu com um sorriso cansado, pousamos. Um dia de cada vez. De volta à capital, a realidade os atingiu como uma rajada de vento contrário. A imprensa, faminta por heróis, os perseguia, repórteres da SIC Notícias acampados na porta do hangar, microfones estendidos como ganchos de pesca. O mecânico gay e o piloto hétero, uma dupla improvável salva o dia, gritavam as manchetes do Correio da Manhã, pintando-os como buddies de ação em vez do que realmente eram, dois homens navegando águas emocionais profundas. João ria para disfarçar o desconforto, mas internamente doía. Ele havia passado anos invisível na comunidade gay lisboeta, frequentando bares como finalmente com discrição, e agora era exposto como um troféu. Miguel, por outro lado, lidava com o backlash da comunidade militar. Chamadas do comandante em tanques ecoavam acusações veladas, sua conduta pessoal está sob escrutínio, Santos. Lembre-se do código de honra. Em casa, em um apartamento modesto no Chiado, Miguel bebia uísque puro enquanto Afonso, visitante para o fim de semana, tentava mediar. O garoto, com cabelos desgrenhados e um piercing no nariz que Miguel ainda engolia em seco, confrontou o pai. Você salvou o país, mas não consegue salvar a si mesmo. O João é legal, ele me ensinou a consertar minha bicicleta velha. Deixe de ser covarde. As palavras de Afonso cortaram fundo, forçando Miguel a refletir sobre sua própria jornada. Ele havia crescido idolatrando o avô, um capitão da Força Aérea que morrera em um acidente nos anos 70, deixando diários cheios de anotações sobre lealdade acima de tudo. Mas lendo entre linhas agora, Miguel via as entrelinhas, amores não nomeados, saudades codificadas. Talvez eu seja mais como ele do que pensava, confidenciou a João durante um jantar improvisado em uma tascas de Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado misturava-se ao fado ao vivo. João, mastigando uma fatia de pão crocante, sentiu o peito apertar.
O passado nos molda, mas não nos prende. Eu aprendi isso quando meu pai me expulsou de casa em Odisseis. Ele disse que eu era uma vergonha para a família pescadora. Mas olha para mim agora, salvando pilotos e missões secretas. Seus olhos se encontraram sobre a mesa iluminada por velas, e por um momento, o mundo lá fora, as buzinas do tráfego, os turistas rindo, desapareceu. Miguel estendeu a mão sobre a toalha xadrez, traçando os calos de João com o polegar. Você me faz querer ser melhor. Mas e se eu não souber como amar assim? A dúvida de Miguel plantou sementes de conflito. Nos dias seguintes, ele se afastava sutilmente, cancelava planos para reuniões de debriefing, respondia mensagens com atraso. João, sensível como um altímetro, percebia as turbulências. Ele mergulhava no trabalho, desmontando motores no hangar até altas horas, o suor misturando-se às lágrimas não derramadas. Seus amigos, reunidos no Pride Bar em Bairro Alto, o cercavam com abraços e conselhos afiados. Ele está no armário voador, amor. Pula antes que ele de qualquer sem você. Mas João não conseguia, o salvamento no avião, o toque na neve, as confissões à fogueira, tudo ecoava como um chamado irresistível. O ponto de ruptura veio durante o Orgulho de Lisboa, quando as ruas explodiam em cores e música. João marchava com sua faixa Amor Sem Quedas, o coração leve pela primeira vez em semanas, quando viu Miguel na multidão periférica, hesitante em um terno cinza que o fazia parecer um intruso. Eles se encontraram em uma praça lotada, confetes caindo como chuva colorida. Eu vim, disse Miguel, a voz tremendo. Pela você. Pelos nós. Mas antes que João pudesse responder, um grupo de manifestantes anti-LGBTQ invadiu a marcha, gritando insultos e brandindo cartazes. O caos irrompeu, empurrões, sirenes, e no meio, Miguel puxou João para um beco, protegendo-o com o corpo enquanto pedras voavam. Ali, encostados à parede úmida, ofegantes, Miguel beijou João, não um beijo de cinema, mas urgente, desesperado, sabor a medo e desejo contido. Eu não sei o que sou, confessou Miguel depois, recuando. Mas eu sei que te quero na minha vida. João, tocando os lábios inchados, sentiu o chão tremer. Era um passo, mas não uma chegada, eles precisavam navegar as correntes cruzadas de identidade e aceitação. A partir daí, o relacionamento ganhou camadas. Eles frequentavam terapia conjunta com um psicólogo em Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos vigiava como um guardião silencioso. Sessões revelavam feridas, a culpa de Miguel por falhar como pai hétero, o medo de João de ser o segundo plano. Afonso se juntava ocasionalmente, trazendo leveza com suas histórias de escola e um orgulho recém-descoberto. Vocês são como um time de Fórmula 1, um pilota, o outro conserta as curvas. Mas o passado de Miguel não os deixava em paz. Uma carta chegou de Coimbra, sua ex-mulher, Teresa, exigindo custódia total de Afonso, alegando que o estilo de vida de Miguel era instável. Ele está se envolvendo com um homem, isso vai destruir nosso filho, escrevia ela, e quando ecos de uma sociedade que ainda sussurrava preconceitos. Miguel desabou no sofá do apartamento de João, a cabeça entre as mãos. Eu lutei guerras aéreas, mas isso é uma batalha que eu não sei vencer. João, ajoelhando-se ao seu lado, pegou suas mãos. Nós vencemos juntos. Vamos provar que amor não tem rótulos de hangar. Eles prepararam um plano, uma audiência no Tribunal de Família, com testemunhas incluindo o comandante de Tancos, que, relutantemente, atestou a bravura de Miguel. Afonso, em um depoimento corajoso, defendeu o pai. Meu pai me ensinou a voar alto, não importa quem está no cockpit ao lado. O verdito foi uma vitória agridoce, custódia compartilhada, mas com condições de estabilidade emocional. Saindo do tribunal em Lisboa, sob um céu nublado que ameaçava chuva, Miguel abraçou João e Afonso. Obrigado por me ancorarem. Naquele momento, João soube que o amor deles não era uma queda livre, mas uma ascensão gradual, construída em fundações de vulnerabilidade e confiança. A calmaria pós-tribunal durou pouco. Com a exposição da conspiração na Serra da Estrela, cartas de ameaça começaram a chegar, envelopes sem remetente, postados de vilas remotas no interior. O mecânico paga pelo que viu, lia-se em com uma foto granulada de João saindo do hangar. Miguel, obcecado com a segurança, instalou câmaras no apartamento e contratou um detetive particular, um ex-agente da PJ chamado Rui, que cheirava a tabaco e desconfiança. Vocês mexeram em ninho de vespas corruptas, avisou Rui em seu escritório apertado no Martim Muniz. O líder, um tal de Almeida, tem tentáculos em todo lugar, desde aviões fantasmas até bancos sujos. João, prático como sempre, mergulhava em pesquisas noturnas, usando seu conhecimento de sistemas de voo para mapear rotas suspeitas. Em seu laptop, telas piscavam com dados de radar, voos não declarados de Faro para as Ilhas Canárias,
cargas misteriosas rotuladas como equipamentos médicos. Miguel, entre aulas de pilotagem em tiros, ajudava quando podia, mas a tensão o consumia. Eu sinto que estamos voando cegos, confessava ele nas madrugadas, quando o sono fugia. Afonso, agora com 17 anos e uma paixão crescente por aviação, inspirado pelo pai e pelo tio João, como o chamava, tornou-se um aliado inesperado. Ele hackeava fóruns obscuros na Dark Web, descobrindo fóruns onde Almeida recrutava mercenários. Olha isso, disse ele uma tarde no Café Brasileira, mostrando prints em seu celular. Eles planejam um acidente em um rally aéreo em Montijo. O rally, um evento anual com acrobacias sobre o estuário do Tejo, era o palco perfeito para sabotagem, e Miguel era um dos jurados convidados. O pânico instalou-se. João confrontou Miguel: "Você não pode ir, é uma armadilha." Mas Miguel, teimoso como um alísio, rebateu: "Se eu me esconder, eles vencem. Nós mostramos que não temos medo." A discussão escalou para uma briga feia, palavras cortantes voando como estilhaços. "Você sempre prioriza o dever sobre nós", acusou João, a voz quebrando. Miguel, ferido, retrucou: "E você quer que eu seja o covarde que fugiu de casa? Eu te salvei na neve, agora salve-me do medo." A reconciliação veio através de Afonso, que os trancou no quarto de hóspedes durante um jantar em Sintra. "Resolvam isso, ou eu falo com a mãe sobre vocês dois serem idiotas." Sentados na cama com vista para o Palácio da Pena envolto em névoa, eles desabafaram. Miguel admitiu o terror de perder tudo novamente: carreira, filho, João. "Eu cresci achando que amor era sacrifício solitário." João, limpando uma lágrima, revelou sua própria insegurança: "Eu salvei aviões, mas e se não puder salvar você de si mesmo?" Eles emergiram unidos, planejando contra-atacar. Com a ajuda de Rui, infiltraram-se no rally disfarçados, João como técnico de solo, Miguel como espectador anónimo. O dia amanheceu claro, o céu de Montijo um azul sem nuvens, aviões zumbindo como abelhas metálicas. Mas a sabotagem veio sutil, um cabo de controle cortado em um biplano vintage. João, inspecionando hangares, avistou o sabotador, um homem magro com tatuagem de âncora no pulso, marca dos capangas de Almeida. Ele seguiu até um trailer isolado, onde ouviu planos sussurrados: o piloto cai no terceiro loop, o mecânico some no pânico. O coração de João disparou. Ele mandou uma mensagem codificada para Miguel: trailer 7. Agora. Eles se reuniram atrás de uma cerca, o rugido dos motores abafando suas vozes. "Ligue para a PJ", urgiu Miguel, mas João balançou a cabeça: "Precisamos de provas." Arriscando tudo, João distraiu o sabotador com uma pergunta inocente sobre peças sobressalentes, enquanto Miguel fotografava documentos incriminadores no trailer. O confronto explodiu quando o homem sacou uma faca, forçando-os a uma perseguição caótica entre hangares, pulando caixas de ferramentas e desviando de hélices girando. Miguel tropeçou em um cabo solto, caindo de joelhos, e o sabotador avançou. João, sem pensar, pegou uma chave inglesa e acertou o braço do agressor, desarmando-o. A briga rolou no chão poeirento, punhos voando, até a segurança do rally intervir, alertada por Afonso que monitorava de um drone caseiro. Preso, o homem cuspiu nomes: "Almeida vai acabar com vocês." Mas as fotos nas mãos de Rui selaram o destino, evidências de uma rede que lavava dinheiro através de voos charter falsos para a África. Naquela noite, exaustos mas vitoriosos, João e Miguel dirigiram para casa com Afonso no banco de trás, cantando canções de fado pop no rádio. "Vocês são meus super-heróis", disse o garoto, e Miguel, olhando pelo retrovisor, sorriu: "Não, filho. Somos só humanos que aprenderam a voar juntos." João apertou a mão de Miguel sobre a alavanca de câmbio, sentindo o anel de compromisso que haviam trocado em segredo, uma aliança simples de prata, gravada com "sem quedas." O caso de Almeida ganhou tração nacional. O público publicou uma série investigativa, expondo como o ex-oficial usava companhias aéreas fantasmas para contrabando. Testemunhas surgiram, pilotos demitidos que juravam lealdade a Miguel por sua integridade. Em uma audiência parlamentar em São Bento, Miguel testemunhou, sua voz firme quando no salão de azulejos: "Corrupção não voa alto, ela derruba todos nós." João, na galeria, observava com orgulho misturado a ansiedade, orgulho pelo homem que amava, ansiedade pelo preço que ainda viria. A retaliação veio disfarçada de oportunidade. Uma oferta de emprego chegou para Miguel, uma posição em uma companhia internacional em Dubai, com salário triplicado e proteção implícita. "É uma saída", disse o emissário, um homem de terno caro. Mas Miguel recusou na hora, rasgando o contrato. "Minha casa é aqui, com minha família." A escolha reverberou. Almeida, sentindo o cerco apertar, tentou um golpe final, um incêndio criminoso no hangar de João, destruindo ferramentas e projetos.
Acordando com o cheiro de fumaça ao amanhecer, João correu para as chamas, salvando apenas uma foto emoldurada de seus pais jovens. Miguel chegou minutos depois, ajudando os bombeiros, o rosto sujo de fuligem. Eles não vão nos quebrar, jurou ele, abraçando João entre os destroços fumegantes. A investigação ligou o fogo diretamente a Almeida, acelerando sua prisão em um iate ancorado na costa do Algarve. Com o vilão atrás das grades, a cura começou. João reconstruiu o hangar com doações de uma campanha online lançada por Afonso, que viralizou entre a juventude LGBTQ+. Miguel, liberado das sombras, propôs a João publicamente durante um voo panorâmico sobre Lisboa, um Cessna alugado, com Afonso pilotando pela primeira vez. Casa comigo. Não como uma queda, mas como um voo eterno, disse ele, ajoelhado no cockpit apertado. João, rindo através das lágrimas, aceitou, sim, capitão. Destino, para sempre. O casamento foi um evento íntimo, mas simbólico, na Capela dos Navegantes em Belém, com o Tejo como testemunha e o padrão dos descobrimentos erguendo-se como um mastro de esperança. Apenas 50 convidados, amigos de João do Bairro Alto, colegas de Miguel da base aérea, e a família relutante de ambos, que compareceram em uma trégua frágil. A mãe de João, vinda de Odisseis com olhos úmidos, apertou a mão do filho. Eu errei, meu menino. Mas ver você feliz é como ver o sol nascer no mar. O pai de Miguel, um viúvo estoico de Coimbra, deu um aceno rígido, mas sussurrou a Afonso: seu pai encontrou seu porto. A cerimônia, oficiada por um padre progressista da Diocese de Lisboa, enfatizou temas de jornada e aceitação. Miguel, em um smoking azul marinho que ecoava o céu, leu votos inspirados em diários de aviação: você é meu norte verdadeiro, João, o que me guia quando as nuvens encobrem as estrelas. João, com uma gravata listrada de arco-íris sutil, respondeu com palavras de um mecânico: eu conserto corações partidos, mas o seu me consertou primeiro. Juntos, nenhum motor falha. A recepção rolou em uma quinta nos arredores de Cascais, com petiscos de marisco e vinhos do Alentejo fluindo. Afonso, agora com barba rala e um discurso preparado, ergueu um brinde, pelo amor que não precisa de asas para voar alto. Risos ecoaram, mas nem tudo era leve. Um tio distante de Miguel, embriagado, murmurou preconceitos sobre tradições portuguesas, forçando uma intervenção discreta de Rui, o detetive, que os cortou para fora com um olhar de aço. A lua de mel os levou às ilhas dos Açores, São Miguel, com suas crateras vulcânicas e lagoas termais que borbulhavam como segredos quentes. Longe do continente, eles andavam de mãos dadas por trilhas de lava endurecida, conversando sobre futuros, adotar outro filho, talvez, ou abrir uma escola de aviação inclusiva. Imagine, jovens como Afonso aprendendo a pilotar sem julgar quem está no assento ao lado, sonhava Miguel, mergulhando em uma piscina natural aquecida pelo sol Atlântico. João, flutuando ao seu lado, traçava padrões na água, e mecânica para todos, provando que mãos calejadas constroem mundos. Mas o paraíso tinha sombras. Uma notícia urgente chegou via e-mail. Almeida, de prisão, havia vazado documentos falsos acusando Miguel de conivência na conspiração original. Ele quer vingança final, escreveu Rui. O escândalo explodiu nas redes, com trolls anónimos chamando Miguel de traidor Rainbow e João de influência corruptora. A mídia sensacionalista devorava: casal gay no centro de escândalo aéreo. De volta a Lisboa, eles enfrentaram a tormenta. Miguel, convocado para interrogatório na PJ, passou horas em salas frias respondendo a perguntas que cheiravam a armadilha. Eu arrisquei tudo para expor a verdade, agora sou o vilão, desabafou ele ao voltar, jogando o casaco no chão. João, cozinhando um ensopado de coelho para confortar, o abraçou pela trás. Eles atiram para machucar, mas nós somos blindados agora. Afonso, mergulhado em fúria adolescente, criou um contraponto online, um vídeo viral no TikTok explicando os fatos, com animações de aviões e depoimentos de colegas. Meu pai é herói, o amor dele não muda isso, declarava ele, ganhando milhões de views e apoio de celebridades como o ator João Manzarra. A maré virou, petições online exigiam justiça, e o público publicou uma retratação, expondo as falsificações de Almeida. No entanto, o dano pessoal perdurava. A mãe de João, abalada pelas mentiras, recuou novamente, enviando uma carta de dúvida: eu os apoio, mas o mundo é cruel. João viajou ao Alentejo sozinho, confrontando o passado em praias de areia branca onde havia brincado criança. Caminhando pela costa de Odisseis, o vento salgado limpava as feridas, e ele escreveu uma resposta longa: mãe, o amor meu e de Miguel é como o mar, às vezes bravo, mas sempre retornando à praia. Ela respondeu com um convite para jantar, um passo tímido para a ponte. Miguel, enquanto isso, lidava com sua própria família. Seu pai, em uma visita surpresa a Lisboa, sentou-se com ele no Jardim da Estrela, bancos de ferro sob plátanos centenários.
Eu fui rígido como o granito de Coimbra, admitiu o velho. Mas ver você casado, feliz, me faz questionar minhas próprias quedas. Era uma confissão rara, e Miguel, emocionado, compartilhou histórias de seu avô. Ele amou em silêncio, eu amo em voz alta, graças a João. O fortalecimento veio através de causas maiores. Eles se envolveram na ILGA Portugal, palestrando em eventos sobre resiliência LGBTQ+, em contextos de alta pressão. Em um seminário em Porto, Miguel falou para uma plateia de jovens: ser piloto me ensinou que turbulências passam, ser amado me ensinou a navegar nelas. João, moderando, acrescentou: e consertar aviões me mostrou que nada está irremediavelmente quebrado. Um novo conflito surgiu quando Afonso anunciou planos de se mudar para Londres para estudar engenharia aeronáutica. É uma oportunidade, pai, defendeu ele durante um jantar tenso em Cais do Sodré. Miguel, sentindo o ninho esvaziar, lutou contra o pânico: você é tudo que eu tenho de estável. João mediou: ele está voando com as asas que lhe demos. Deixa-o planar. A despedida no aeroporto foi agridoce, abraços longos, promessas de visitas, e Afonso sussurrando a João: cuide dele, ele precisa de você mais do que admite. Com o avião decolando, Miguel apertou a mão de João: nosso filhote voou. Agora, e nós? Eles responderam expandindo horizontes, um projeto conjunto, uma ONG chamada Asas Livres, oferecendo treinamento de aviação para jovens marginalizados, incluindo trans e queer de bairros periféricos como Amadora. O lançamento da ONG foi em um hangar restaurado em Alcochete, com doações de ex-colegas e apoio do governo. Mas no dia, uma surpresa: Teresa, a ex de Miguel, apareceu com um buquê. Eu errei em julgar, disse ela, os olhos em Afonso na plateia. Seja feliz, Miguel. Era perdão, e com ele, fechava um capítulo. À noite, sozinhos no Tejo, em um barco alugado, João e Miguel brindaram com Porto Townie. De uma queda a isso, quem diria, riu Miguel. João, encostado em seu ombro, respondeu: o destino escreve roteiros imprevisíveis, mas o amor edita o final feliz. Com a ONG florescendo, João e Miguel encontraram um ritmo novo: dias de treinamento com adolescentes entusiasmados, noites de planejamento sob luzes quentes em seu escritório improvisado no Chiado. Os alunos, uma mistura vibrante de origens: um garoto trans de Setúbal sonhando com acrobacias, uma lesbiana de Braga consertando hélices com fúria determinada, traziam energia que revitalizava o casal. Vocês nos dão asas, disse uma aluna durante uma aula prática, e Miguel, ajustando óculos de proteção, piscou: e vocês nos lembram porque voamos. Mas a tranquilidade era ilusória. Relatórios de Rui indicavam que resquícios da rede de Almeida persistiam, um novo líder emergindo nas sombras de Setúbal, traficando peças de aviões roubadas para o mercado negro. Eles miram em vocês para desmoralizar, alertou o detetive em um café esfumaçado no Rossio. João, folheando pastas, identificou padrões: voos noturnos de Beja para Espanha, cargas leves demais para legitimação. Miguel, relutante em reviver o pesadelo, sugeriu ignorar: deixemos a PJ lidar. Mas João, com o instinto de mecânico farejando falhas, insistiu: se não consertarmos agora, explode depois. A discussão reacendeu velhas inseguranças, Miguel acusando João de ser obcecado por concertos impossíveis, João retrucando que Miguel voava para evitar confrontos. A briga culminou em portas batidas, com João passando a noite no sofá. A reconciliação veio inesperada: um aluno da ONG, o garoto trans Pedro, confidenciou a Miguel sobre bullying na escola, e quando as lutas passadas de ambos. Você e o João me inspiram a lutar, disse Pedro, e Miguel, tocado, ligou para João ao amanhecer: eu sinto sua falta. Vamos consertar isso juntos. Eles se encontraram no Panteão Nacional, subindo a cúpula para uma vista panorâmica de Lisboa adormecida. Desculpa por fugir, murmurou Miguel, o vento bagunçando seus cabelos. João, abraçando-o pela cintura, respondeu: desculpa por forçar. Somos uma equipe. Reforçados, eles montaram uma armadilha. Usando a ONG como cobertura, João plantou um rastreador em uma peça doada para um voo suspeito. Miguel, pilotando um drone de vigilância, seguiu o sinal até um aeródromo abandonado em Évora. A operação noturna foi tensa, infiltrando-se sob o ar prateado, eles descobriram um armazém cheio de caixas marcadas com códigos de contrabando. Mas guardas armados patrulhavam, e um alarme falso os alertou. A fuga foi um balé de sombras, João desviando por pilhas de sucata, Miguel escalando uma torre de controle para sinalizar Rui. Um guarda os encurralou em um hangar escuro, revólver apontado. Fim da linha, heróis, rosnou ele. Miguel, mãos erguidas, distraiu com conversa: você serve a fantasmas, junte-se aos vivos.
João, no escuro, chutou uma lata de óleo, escorregando o chão e derrubando o homem. Eles amarraram-no com cabos de freio, esperando a PJ chegar com sirenes uivando. As prisões se seguiram. O novo líder, um mecânico rival de João, confessou sob interrogatório, expondo uma cadeia que financiava extremistas anti-LGBTQ. A notícia abalou. A ONG de casal gay desmantela a rede terrorista, estampou o JN. Mas o custo foi alto. Pedro, o aluno, foi ameaçado online, forçando a família a se mudar temporariamente para os Açores. João e Miguel redobraram esforços na ONG, adicionando workshops de cibersegurança com Afonso via Zoom de Londres. Vocês são alvos porque brilham, disse o filho em uma chamada, e eles sorriram, exaustos mas gratos. Em uma pausa, viajaram para o Douro, alugando uma quinta em Pinhão entre vinhedos ondulantes. Ali, remando em um barco rabelo pelo Rio Dourado, eles sonharam alto, uma filial em cada distrito, propôs João. Miguel, bebendo vinho das colinas, acrescentou, e um retiro para casais como nós, aprendendo a navegar tempestades. De volta, um presente chegou. O Presidente da República condecorou-os com a Ordem do Infante de Henrique por serviços à nação e à igualdade. A cerimônia no Palácio de Belém foi glamourosa, com ternos e discursos, mas o verdadeiro momento veio depois, em um jantar privado. Vocês redefiniram o que significa ser português moderno, disse o Presidente, brindando. Lágrimas nos olhos de João, Miguel apertou sua mão sob a mesa. Não nós, o amor que nos uniu. Mas desafios pessoais persistiam. A mãe de João, agora mais próxima, revelou um segredo familiar. Seu tio-avô, um marinheiro gay que desaparecera no Tejo nos anos 50, deixando diários escondidos. Lendo-os em Odisseis, João encontrou paralelos. Amor proibido é como o mar, vasto, mas traiçoeiro. Ele compartilhou com Miguel em uma viagem ao Alentejo, fortalecendo laços com a família. O pai de João, ainda distante, enviou um presente, uma caixa de ferramentas antigas, com uma nota, para consertar o que quebrei. Miguel enfrentou sua própria revelação. Exames médicos detectaram um tumor benigno no pulmão, resquício do estresse acumulado. Não é cancerígeno, mas precisa de cirurgia, anunciou ele, pálido. João, segurando-o no consultório de um hospital em Lumiar, jurou, eu cuido de você, como você cuidou de mim na Serra. A operação em Coimbra foi bem sucedida, com Afonso voando de volta para segurar a mão do pai. Recuperando-se em uma clínica com vista para o Mondego, Miguel leu livros de poesia de Sofia de Melo Breiner, sussurrando versos para João. O mar é o espelho do céu, nosso amor, o reflexo. Emergindo mais forte, eles canalizaram a experiência para a ONG, um programa de saúde mental para profissionais de aviação, combatendo o estigma de vulnerabilidade. Quedas não definem voos, tornou-se o lema, tatuado metaforicamente em seus corações. Um ano depois, durante o período de Lisboa, eles lideraram a marcha com alunos da ONG, bandeiras ondulando como asas. No topo da colina do Castelo de São Jorge, com a cidade aos pés, Miguel se virou para João. De um salvamento a isso, nossa história é épica. João, beijando-o sob fogos de artifício, respondeu, e ainda estamos escrevendo os capítulos melhores. A expansão da Asas Livres trouxe glória e grepe. Filiais pipocaram. Em Faro, treinando pescadores que era para drones de monitoramento marinho. No Porto, workshops para imigrantes africanos sonhando com pilotagem comercial. João e Miguel, agora embaixadores, viajavam incessantemente, palestras em Évora sobre diversidade na aviação, painéis em Coimbra sobre paternidade LGBTQ+. Afonso, de Londres, contribuía com designs de apps para simulações virtuais, visitando trimestralmente com o namorado, um engenheiro britânico chamado Leon, que encantava com sotaque histórias de Big Ben. Mas o sucesso atraía inveja. Um concorrente, uma academia de aviação tradicional em Leiria, espalhou boatos. Eles priorizam a agenda UC sobre segurança. Um acidente menor, um aluno derrubando um drone em treinamento, foi amplificado em fóruns conservadores, chamando a ONG de circo gay perigoso. Miguel, lendo os comentários venenosos em um hotel em Braga, sentiu o estômago revirar. Eles nos reduzem a caricaturas novamente. João, sempre o âncora, organizou uma coletiva de imprensa em Lisboa, convidando jornalistas progressistas como os do Expresso. Nossa missão é inclusão, não exclusão, declarou ele, com Miguel ao lado, exalando calma forjada. A resposta foi mista, apoio de aliados, mas ataques de colunistas reacionários e quando preconceitos alentejanos. Uma noite, após um debate acalorado na TVI, Miguel desabou, eu lutei por isso, mas cansa ser o poster boy da tolerância. Eles tiraram uma folga em Sagres, no Cabo de São Vicente, onde o Atlântico se choca com fúria contra falésias. Caminhando pelo farol ao pôr do sol, João pegou a mão de Miguel, lembra do nosso primeiro voo juntos. Turbulento, mas chegamos. Miguel, inspirado pelo oceano infinito,
propôs uma mudança, menos viagens, mais raízes. Vamos dar asas a outra alma. A ideia acendeu faíscas, eles iniciaram o processo em Lisboa, navegando burocracias com paciência de pilotos em holding pattern. Enquanto isso, um aliado inesperado surgiu, o presidente da TAP, que ofereceu patrocínio corporativo. Vocês salvam vidas no ar e na terra, disse ele em um almoço no Cais do Sodré. Mas veio com cordas, integração curricular para combater a homofobia em treinamentos. Miguel e João aceitaram, transformando desafios em vitórias. O processo de adoção testou-os. Avaliações psicológicas escavaram feridas, o terapeuta questionou se o estilo de vida deles era estável para uma criança. Nós somos estáveis porque nos escolhemos todos os dias, rebateu João. Afonso, testemunha virtual, defendeu, eles me criaram melhor do que muitos pais normais. Finalmente, veio a Metz, uma menina de 8 anos, Sofia, órfã de um incêndio no interior, com olhos curiosos e medo de alturas. O primeiro encontro em um parque de Sintra foi mágico. Sofia, hesitante, tocou o uniforme de piloto de Miguel. Você voa de verdade? Ele sorriu, sim, mas só com quem confio. João mostrou o modelo de avião, explicando engrenagens. Tudo pode ser consertado com paciência. Semanas viraram meses de visitas, e Sofia floresceu, desenhando aviões com asas arco-íris. A aprovação veio em uma manhã chuvosa de outono, e a celebração foi em família. Afonso voando de Londres, a mãe de João cozinhando feijoada alentejana. Mas a alegria misturava-se à tensão, Sofia chegara com traumas, chorando à noite por pesadelos de fogo. Miguel e João revezavam vigílias, cantando fados suaves até ela dormir. Paternidade é o voo mais imprevisível, sussurrou Miguel uma madrugada, embalando-a. João, exausto, respondeu, mas o mais recompensador. Externamente, a ONG enfrentava uma crise, financiamento cortado por um conselho local conservador em Viseu. Prioridades orçamentárias, justificavam, mas o subtexto era claro. João e Miguel lideraram uma campanha crowdfunding, com vídeos de alunos contando histórias transformadoras. Viralizou, superando metas, e Viseu recuou envergonhado. Um clímax pessoal veio quando Sofia, em sua primeira aula de voo em um simulador, congelou de pânico. Eu caio, gritou ela. Miguel, no cockpit virtual, desligou os controles. Não, amor. Nós pegamos você. João, do lado de fora, abraçou-a através da janela. Naquela tarde, ela desenhou a família, 3 figuras com asas, sobrevoando Lisboa. Com Sofia, veio equilíbrio. Eles reduziram viagens, priorizando noites de histórias no Jardim de Sintra, onde grilos cantavam como motores suaves. Afonso, agora com diploma em mãos, juntou-se à ONG como coordenador tech, trazendo Leão para uma lua de mel portuguesa, em Óbidos. Mas o passado sussurrava, uma carta de Almeida da prisão, parabenizando sarcasticamente o casal perfeito e ameaçando vazar segredos sobre o resgate original. Rui investigou, blefe, mas o suficiente para reacender medos. Em uma sessão de terapia familiar, com Sofia desenhando ao lado, eles processaram, medo é passageiro, amor é o piloto. O ano terminou em triunfo, a Asas Livres ganhou um prémio europeu em Bruxelas, com João e Miguel discursando para diplomatas. De uma queda de avião a asas para todos, provamos que diversidade impulsiona, disse Miguel. De volta, com Sofia dormindo no colo, João sussurrou, nosso capítulo mais bonito ainda está sendo escrito. Anos se fundiram como vinhas no Douro, e a família Correia Santos enraizou-se profunda. Sofia, agora 12, pilotava drones com maestria, sonhando em ser engenheira aeroespacial. Como o tio Afonso, dizia ela, com sotaque lisboeta charmoso. Afonso e Leão, casados em uma cerimônia dupla em Londres com ex-portugueses, fado e pastéis, visitavam com sobrinhos gêmeos, enchendo a casa em Sintra de Causa Alegre. A ONG evoluiu para uma rede nacional, com centros em todas as capitais distritais, treinando milhares. João, barba grisalha sutil, liderava inovações, simuladores acessíveis para deficientes visuais, inspirados em um aluno cego que sentia o vento através de vibrações. Miguel, linhas de riso ao redor dos olhos, focava em mentoria, compartilhando lições de resiliência com veteranos saindo do armário tardiamente. Desafios persistiam, mas menores, uma aluna enfrentando rejeição familiar, que eles acolheram temporariamente, um corte orçamentário superado por parcerias com a Ryanair. O maior teste veio com a saúde de Miguel, check-ups anuais monitoravam o pulmão, mas um flare-up de estresse o levou a uma pausa forçada. João o levou para o Minho, caminhadas por vales verdes onde vacas mugiam como aviões distantes. Desacelera, capitão, brincava João, colhendo amoras silvestres. Miguel,
curando, respondia, com você, o tempo voa devagar. Sofia trouxe luz, sua peça escolar sobre heróis invisíveis, inspirada nos pais, ganhou um concurso nacional, performada no Teatro Nacional Dona Maria II. Na plateia, com a mãe de João orgulhosa ao lado, eles aplaudiram até doerem as mãos. Depois, em um jantar no Time Out Market, Sofia ergueu um copo de sumo, pelos meus pais, que consertam mundos. O legado se expandia. O pai de João, agora avô relutante mas dedicado, visitava Diocesas com histórias de mar, ensinando Sofia a pescar em casulos. Teresa, ex de Miguel, tornou-se aliada, se aparentando Afonso com harmonia. Até o comandante de Tancos, aposentado, juntou-se ao conselho da ONG, vocês me ensinaram que honra é flexível. Um susto final veio, uma tempestade atlântica danificou o hangar principal em Portela, evocando memórias da queda original. João e Miguel, com alunos, reconstruíram martelos e quando como hinos de renascimento. Durante a reinauguração, com o sol rompendo nuvens, Miguel discursou, tempestades testam asas, amor as fortalece. João, ao microfone, acrescentou, e mecânicos como eu garantem o pouso suave. Na velhice, João com 60, Miguel 63, eles se aposentaram parcialmente, passando as rédeas a Afonso e Sofia. Sentados em um banco no Monsanto, vendo Lisboa pulsar abaixo, Miguel traçou a cicatriz na mão de João, de um resgate a isso, uma vida de voos compartilhados. João, beijando sua têmpora, respondeu, e sem uma única queda que não nos elevasse. Sua história inspirou um livro, Asas Entrelaçadas, best-seller que filmaram em um doco romântico narrado por Afonso. No fim, com netos correndo pelo jardim, eles brindavam ao pôr do sol, pelo mecânico que salvou o piloto, pelo amor que salvou a todos. Em Portugal, onde o Tejo fluía eterno, seu legado voava alto, prova de que, contra preconceitos e tormentas, o coração sempre encontra sua rota verdadeira.